Sejam bem-vindos à segunda parte do programa Na Fronteira do Conhecimento. Hoje estamos recebendo o professor Dr. Valtencir Zuccoloto, coordenador do GENANO, o Grupo de Nanomedicina e de Nanotoxicologia, sediado no Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, um dos grupos pioneiros no Brasil na produção, caracterização e avaliação de testes de nanomateriais na saúde humana e no meio ambiente. Já falámos de nanomateriais e falámos de, por exemplo, nanomateriais para diagnóstico, nanomateriais para medicina regenerativa e nanomateriais para terapia. Professor Zuccoloto, nós abordámos esses temas, mas eu gostaria que os nossos espectadores pudessem também ter algum contacto visual com algumas... Por acaso você tem alguns exemplos de nanomateriais que estão sendo utilizados no cotidiano da ciência? Claro, temos aqui, Rui. Nós temos, então, a gente pode acompanhar no vídeo. Primeiramente, eu mostro algumas dispersões, né? A maioria dos nossos nanomateriais, todos os nossos nanomateriais são produzidos no nosso laboratório. Só gostaria de fazer um parênteses. Nosso grupo é bastante multidisciplinar. Nós temos físicos, químicos, temos biólogos, farmacêuticos, temos médicos, engenheiros, todos trabalhando nessa área multidisciplinar e não poderia ser diferente. Claro. Né? Então tem a parte química, que é a parte de produção de nanomateriais. Essas são dispersões, né, contendo nanomateriais aí dentro. Claro que nessa escala a gente não consegue enxergar. E aqui estão as fotografias desses nanomateriais que a gente obtém então por microscopia, né? Microscopia eletrônica e assim por diante. Então a gente observa aqui essas mais redondinhas são nanopartículas de ouro ou de prata, nanotubos de carbono, né? Nanotubos de carbono, como a gente mostra aqui no centro da ilustração, nanocápsulas poliméricas, nanofibras e também nanopartículas um pouco mais alongadas, né, que a gente chama de nanobastões, o termo em inglês é nanorods. Essas são partículas teranósticas muito importantes, que estão na fronteira da nanomedicina, porque eu consigo fazer tanto diagnóstico como terapia usando o mesmo material. São chamados materiais teranósticos, né? O próprio nanomaterial revela onde está o tumor e ele mesmo recebe a radiação externa, por exemplo, luz, aquece e gera a morte do tumor. Foi o que nós conversámos na primeira parte, não é, do programa. Exatamente. E aqui eu mostro, por exemplo, o tipo de manipulação que a gente consegue no nosso laboratório. Então, veja, esse é um trabalho de uma aluna de doutorado, a Valéria Marangoni. Aqui a gente observa 2 daquelas partículas compridinhas, né? 2 nanobastões dentro de uma cápsula, e essa cápsula é a membrana de uma célula tumoral. Então, a célula tumoral foi obtida, né, por cultura celular, extraiu-se todo o citoplasma, toda a parte interna da célula, e no lugar de todo esse citoplasma foram colocados esses nanobastões ou nanorods. Isso, quando inserido no sistema, no corpo humano, ele consegue então localizar o tumor de onde vieram as células tumorais e, por ser a mesma membrana dessa cápsula e do tumor, ela consegue então entregar esses nanomateriais lá dentro do tumor certo, de uma maneira muito mais fácil e muito mais eficiente. Esse é o tipo de controle que a gente consegue com a nanomedicina. Bacana, espero que os exemplos tenham sido bem ilustrativos para quem está em casa. No capítulo da nanomedicina, Zuccoloto, já falámos então de todos os nossos nanomateriais que você teve a gentileza de explanar e de explicar, e eu gostaria agora de também falar um pouco de nanotoxicologia, uma área que é extremamente delicada e que está intimamente relacionada com tudo aquilo que nós já falámos para trás. Afinal, deixa de falar, o que é a nanotoxicologia, como é que ela interfere diretamente nas expectativas e no sucesso dos resultados da nanomedicina, incluindo, obviamente, o meio ambiente, que é outra área que está vocacionada, não só em termos da medicina, né? Claro, essa é uma pergunta muito importante. Então, se a gente voltar àquele slide que nós já vimos das aplicações de nanomateriais de medicina em 3 grandes frentes e também no agronegócio, que é uma área que o nosso grupo tem trabalhado bastante nos últimos anos, né? Promovendo sistemas de entrega de pesticidas, de fertilizantes e assim por diante, de uma maneira muito mais eficiente, com menor custo, tanto para o produtor quanto maior segurança para o aplicador. Esse é o cenário onde a gente busca avanços. Nós trabalhamos na fronteira do conhecimento, ou como eu digo, ou como se diz, né, no estado da arte, em nanomedicina. Claro que
se eu produzo materiais para entrar em contato com o corpo humano ou com o meio ambiente, porque eles vão ser utilizados, vão ser descartados em algum momento isso vai entrar em contato com o meio ambiente. Claro. Então surge uma outra área, não é onde a gente busca avanços, mas é uma consequência dos estudos em nanomedicina, que é a área de nanotoxicologia e ecotoxicologia. Né? Então, os nossos avanços a gente busca nas áreas de nanomedicina, como consequência, né, por causa da responsabilidade ética em pesquisa, nós temos então que investigar o impacto desses nanomateriais para a saúde humana e para o meio ambiente. Daí que surgem essas áreas de nanotoxicologia ou toxicidade de nanomateriais e da ecotoxicidade de nanomateriais. E aí então tem uma série de testes, experimentos convencionais da toxicologia clássica, né? Ou novos. Nós propusemos já na literatura vários métodos novos para investigar como uma partícula pode interagir, se ela penetra ou não por uma membrana celular e assim por diante, né? Porque muitas vezes os testes da toxicologia clássica não estão perfeitamente adequados para os nanomateriais. Então, essa área onde a gente investiga se uma partícula é tóxica para uma célula, para a saúde humana, para o meio ambiente, em quais concentrações, em quais condições, isso é nano e ecotoxicologia. Porque essa preocupação com através da nanotoxicologia, ela deriva também dos exemplos, os infelizes exemplos anteriores, em termos da medicina, em que muitos dos medicamentos que são, enfim, eliminados naturalmente pelo corpo humano, acabam por ter um impacto negativo em água, por exemplo, em águas, em terrenos férteis e por aí fora, não é? Portanto, essa nanotecnologia, ela vem desse exemplo já de trás que eu já referi, não é? Também, sem dúvida alguma. A gente, descarte de antibióticos, por exemplo, é um problema sério para o meio ambiente. Sério, né? Então, é um paralelo muito interessante que você traçou e é exatamente o mesmo cenário. Porque não é só a água, tem a parte dos peixes também, a parte tem a flora, a fauna, que é uma cadeia, não é? Uma cadeia tóxica, não é? Ao fim e ao cabo. Exatamente. Professor Waltencir, o seu grupo, o Genano, é uma referência nacional na área de nanomedicina e é um dos mais respeitados grupos em termos internacionais. Descreva um pouco as particularidades e os objetivos do Genano. O Genano, o Grupo de Nanomedicina e Nanotoxicologia, foi criado oficialmente no nosso Instituto de Física, com o apoio da nossa diretoria, né, e do nosso departamento, há praticamente 3 anos. E é um grupo, primeiramente, multidisciplinar. Né? Essa é a grande característica do nosso grupo. E não podia ser diferente porque a área de atuação nossa é multidisciplinar. Então, como eu já disse, nós temos físicos, químicos, engenheiros, biomédicos, farmacêuticos, médicos, todos trabalhando conosco. Né? Nós conseguimos, né? Nós temos conseguido, graças a Deus e a vários investimentos, nos manter na fronteira do conhecimento e eu diria, salvo algumas particularidades, em pé de igualdade com o resto do mundo nessa área de nanomedicina e nanotoxicologia. Nós conseguimos avanços, né, que são importantes e são considerados pela área, e a área de pesquisa é sempre mundial. Nós temos uma particularidade muito interessante no nosso grupo, que eu acho, isso é o que chama bastante a atenção do nosso grupo e é uma grande vantagem que eu vejo e sempre menciono do nosso grupo. Nós produzimos os nanomateriais, né? Então a gente faz toda a cadeia de pesquisa. Nós sintetizamos, produzimos os nanomateriais, funcionalizamos, mudamos a sua superfície, sua forma, tamanho e assim por diante, ligamos a uma biomolécula, assim, fazemos os testes de eficiência quando esses materiais são aplicados para diagnóstico, para terapia. Fazemos todos os testes de toxicologia, né? Seja in vitro, in vivo, e de ecotoxicidade também. Então, a gente faz toda a cadeia relacionada a experimentos no estado da arte de síntese, aplicação de nanomateriais em medicina e no agronegócio e os efeitos disso. Vocês fecham o círculo. Fechamos todo o ciclo. Esse cenário todo não se vê sempre em outros grupos ao redor do mundo. Eu conheço vários grupos no Brasil, muitos grupos bons trabalhando na área, e no exterior, obviamente, também. Em muitos deles,
eles são focalizados só na parte de toxicidade, outros são focalizados só na parte de terapia e diagnóstico, Entendi. outros na síntese dos nanomateriais, ou adquirem esses nanomateriais comercialmente, disponíveis comercialmente. Mas grupos que fazem desde a síntese até a aplicação final e o estudo de toxicidade, esses são poucos e o nosso grupo tem essa característica. E qual tem sido, nos contactos que você tem com o exterior, qual tem sido a opinião dos diversos grupos internacionais em termos das vantagens que o Genano oferece em relação a esses grupos? Olha, a vantagem principal é o controle sobre o material que a gente usa. Os grupos que não têm a expertise ou que não têm a experiência de produzir seus próprios nanomateriais têm que adquiri-los de outras fontes ou de outros grupos que o produzem. Quando se adquire de fontes comerciais, os nanomateriais não vêm do jeito que a gente quer. Vêm com tamanhos diferentes, com formas e cargas diferentes. E isso pode ser um problema muito sério para as aplicações finais. Então, é uma vantagem a produção dos nanomateriais e isso é o que tem trazido um bom reconhecimento. E é o que difere, é a diferença, né? É o diferencial. É o diferencial. Daí que o Genano faça parte da denominada NanoReg, que é uma plataforma europeia de regulamentação de nanotecnologia. Professor Valtecir, explica um pouco os objetivos dessa plataforma europeia e qual tem sido a participação efetiva do Genano nela. NanoReg é uma plataforma europeia que foi criada com incentivo da academia e da indústria da comunidade europeia. Porque todos tinham um problema em comum. Já há vários produtos no mercado que levam nanomateriais ou nanotecnologia, né? Há várias empresas produzindo nanomateriais e querem vender. Mas ainda não há regulação específica para que a empresa possa comercializar, né? Importar, exportar esses nanomateriais. Isso acontece no mundo todo. No Brasil, a Anvisa, que é o órgão responsável pela regulação, também teve várias iniciativas nos últimos anos para tentar criar uma legislação, uma regulação sobre nanomateriais. A NanoReg é uma plataforma então europeia que se iniciou há alguns anos, uns 3 ou 4 anos. Ela iniciou com 16 grupos europeus, né? A gente pode acompanhar aqui no slide esses grupos iniciais, esses países iniciais que compunham essa plataforma NanoReg. Então, tinha grupos de pesquisa de todos esses países envolvidos na NanoReg. É uma plataforma que visa receber materiais, produzir nanomateriais chamados de referência, com certo controle da produção. Esses materiais são repassados para todos os grupos de pesquisa envolvidos na NanoReg. Todos fazem testes de toxicidade e 2 vezes por ano se reúnem em algum país europeu para comparar e validar esses testes. Para que quando chegue um produto numa agência reguladora, a agência reguladora saiba regular. Então, chegou esse produto à base de TiO2 ou de nanopartícula de óxido de ferro. A agência vai pedir para o fabricante, você tem que fazer esse ou esse tipo de teste, né? Estando ok esses testes, eu posso então liberar o seu produto. Então, a NanoReg é o que vai dar essa base científica para definir quais testes e de que maneira vão ser feitos esses testes. A boa notícia é que nesse ano isso foi um trabalho muito importante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, por meio da sua Secretaria de Micro e Nanotecnologias. Quem estava à frente disso na época era o professor Flávio Plentes, que era o secretário. Então, com um esforço muito grande do MCTI, o Brasil foi convidado a entrar na plataforma NanoReg, né? Então, desde o ano passado começaram as negociações e esse ano, numa reunião em Lisboa, foi assinado um acordo firmando a entrada do Brasil e da Coreia do Sul nessa plataforma. No Brasil, o MCTI, então, selecionou 8 ou 9 grupos e o nosso grupo de pesquisa é um desses selecionados para compor essa plataforma NanoReg no Brasil. O que traz uma responsabilidade acrescida. Muito grande, né? Nós ficamos muito honrados com isso. É o único grupo da USP, né? É o único grupo do Estado, da Universidade de São Paulo. Tem outros grupos da Unicamp, da Embrapa, universidades federais, Inmetro e um outro centro de pesquisa de Pernambuco. E nós, então, junto com essa grande alegria, também temos uma grande responsabilidade de ajudar na elaboração de protocolos para testes de avaliação de materiais. Isso vai ser muito importante. Muito bem, olha, professor Zuccoloto, foi uma satisfação ter batido esse papo com você. A satisfação foi minha. E agradecimento também por você ter explicado de forma tão concisa e direta realmente o que é
o futuro, o que é que o futuro nos espera em termos da nanotecnologia e principalmente na área da nanomedicina. Muito obrigado, professor Zuccoloto. O programa Na Fronteira do Conhecimento fica por aqui, restando agradecer uma vez mais ao professor Valtencir Zuccoloto pela participação e pelas opiniões que partilhou connosco. Se você tem sugestões sobre temas que gostaria de ver tratados aqui, se deseja fazer elogios ou críticas, envie um e-mail para o endereço eletrónico que aparece aqui, bem embaixo no rodapé. Contamos com a sua participação, pois esse programa é para você. Marcamos encontro na próxima semana. Fique bem e até lá.